Eu quero falar hoje exatamente sobre como utilizar a unção que nós recebemos, a unção que é transferida para as nossas vidas de uma forma prática e como tocar vidas, porque todo o propósito de Deus são tocar vidas. O propósito de Deus é exatamente nós trazermos uma transformação de uma forma prática na vida das pessoas. Deus ama vidas, vidas em todos os sentidos. Deus respira vidas. Jesus, o coração dele, ele respira vidas. Eu quero utilizar hoje o texto em Isaías capítulo 58, que diz assim: clama em alta voz, não te detenhas, levanta a voz como trombeta e anuncia a meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Todavia me procuram a cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus? Por que jejuamos nós e tu não te atentas para isso? Porque afligimos a nossa alma e tu não sabes? Eis que o dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que contendas e debates, jejuais para dar punhadas impiamente. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que eu escolheria para vós, que um homem um dia aflige a sua alma, que inclina a tua cabeça como junco, e estenda debaixo de si pano de saco, grosseiro e cinza. Chamaria tu esse o jejum, dia aprazível do Senhor. Nós poderíamos ver, existem tantos conflitos hoje, tantas pessoas utilizando a unção para tantas coisas. E aqui é muito claro, Isaías 58 começa a falar exatamente como nós podemos usar a nossa voz, tudo que Deus coloca dentro de nós, tudo que nós carregamos, a cultura do reino dentro de nós, com um bom propósito. Esse é o grande propósito, nós transformarmos vidas. Esse é o verdadeiro jejum. Ele coloca em primeiro lugar, eu posso dizer, o jejum, o sacrifício que muitas pessoas fazem. Pessoas trabalham para Deus, pessoas vivem para Deus, mas tem pessoas que não entendem o real propósito de Deus na vida delas. E elas utilizam todo o trabalho, toda a unção, todo o esforço de uma mobilização e sem ter a eficácia do reino de Deus e a eficácia da unção. Eu quero hoje falar sobre como nós podemos ser eficazes com a unção que Deus coloca dentro de nós. Essa unção que nos faz jejuar e nos faz sacrificar. A palavra jejuar é muito mais do que você deixar de se alimentar, ou deixar de beber, ou deixar de fazer determinadas coisas. A palavra jejuar significa você viver uma vida em sacrifício, em atenção à voz do Espírito de Deus. Nós não jejuamos para chamar a atenção de Deus, nós chamamos para que a nossa carne esteja debaixo, sujeitada ao Espírito Santo de Deus e possamos obedecer. Em outras palavras, eu posso dizer, nós jejuamos para a eficácia da unção de Deus dentro de nós. Então vamos lá, se nós jejuamos para isso, esse é o jejum que Deus escolheu, que nós sejamos eficazes com a unção. Toda a unção que Deus coloca dentro de uma pessoa. Eu vou te dar um exemplo. Muitas pessoas só querem receber uma unção da parte de Deus. Tem pessoas que ficam nos cultos somente querendo, eu quero um toque de Deus, eu quero ter mais de Deus, eu quero viver a alegria do Espírito. Mas se você não tiver a eficácia do Espírito, se você não entender o porquê Deus quer te dar essa unção, muitas pessoas elas desperdiçam o óleo na vida delas. Elas não são eficazes. Eu quero dizer para você, querido, que Deus quer te dar muita unção. Deus quer te dar a glória dele manifesta dentro de você com um grande propósito, tocar vidas. E mais do que isso, diz, este é o verdadeiro jejum. Essa é a verdadeira manifestação da glória de Deus em nossas vidas, de vermos uma transformação, em primeiro lugar nas nossas vidas. Somos tocados para tocar, somos transformados para transformar, somos inspirados para inspirar. Então, se você não é cheio da glória de Deus, você jamais terá um nível de influência, de relevância em Deus. Deus quer nos posicionar em um outro lugar. É esse outro lugar que a gente precisa buscar. Esse é o lugar do verdadeiro jejum, onde você tem fome de Deus. Vivemos uma geração que clama no Brasil hoje pela glória de Deus, né? Vivemos dias maravilhosos, que janeiro memorável pelo Brasil, que coisas lindas aconteceram, né? Tanto no clamor pelas nações, quanto em São Paulo, no Descendo, Brasília, tantas coisas lindas aconteceram, a manifestação da glória de Deus em tantas pessoas. Mas eu fico uma pergunta para você, aí lanço uma pergunta para você: você tem fome de Deus?
O que você tem feito para alimentar os pequeninos? O que você tem feito para usar toda essa unção que você tem fome para despejar, para você derramar sobre a vida das pessoas? Se você não tiver esse posicionamento de você tocar nos pequeninos, você tocar nas coisas de Deus, provavelmente a tua fome vai acabar. Provavelmente o óleo que derrama sobre a tua cabeça, ele vai se esgotar. Por quê? Porque esse é o verdadeiro jejum. A vontade de Deus, que você toque, transforme pessoas, tudo que Deus nos dê, tem um grande propósito, sermos o quê? Homens e mulheres que brilham a glória de Deus entre as nações. Somos chamados por Deus para transformarmos nações. A voz do Senhor, como diz aqui, levanta como uma trombeta, a voz do Senhor que Deus colocou dentro de nós não pode ser contida, mas não é a voz de um movimento, não é a voz de estádios cheios, é muito mais do que isso. É uma voz de alguém que deseja ver a glória sendo manifesta na vida das pessoas. E essa glória, ela reflete em várias manifestações. Ela se manifesta de diversas formas. Talvez Deus te levante como uma pessoa que vai cuidar dos pobres. Talvez Deus te levante nos hospitais. Talvez a manifestação social, ela vai ocorrer na sua vida e você vai estar alimentando pessoas, você vai estar visitando pessoas, você vai estar socorrendo pessoas e ali Deus vai manifestar a glória de Deus através de você. Precisamos de atos de justiça em nossas mãos. Nós não somos pessoas que queremos a glória, queremos mais de Deus e não queremos, na prática, tocarmos vidas e termos atos de justiça em nossas vidas, em nossas mãos. Então vamos voltar ao texto, Isaías capítulo 58. Este é o verdadeiro jejum. Chamaria isso um jejum, dia aprazível do Senhor. O que Deus realmente deseja de nós? O que o Senhor olha para nós? Somente os estádios cheios? Somente pessoas clamando e dizendo, quero mais de Deus? Será que é isso? Se fosse isso, querido, somente isso, eu acredito que o arrebatamento ia acontecer ali no Mineirinho ou nos estádios que foram cheios de pessoas, porque Deus ia levar a sua igreja. Não é isso, ainda não. Deus está querendo que o seu povo manifeste a sua glória nos lugares escuros da sociedade, nos lugares mais terríveis e tenebrosos da sociedade. Deus escolheu a igreja para manifestar a sua glória. Essa é a verdadeira transformação da glória. Quando nós usamos toda a glória que nós contemos, toda a glória que nós carregamos para tocar vidas e para transformarmos uma sociedade. O que nós vimos ali no Mineirinho, por exemplo, foram pessoas tocadas à glória de Deus que vão transformar vidas, que vão voltar para suas escolas, que vão voltar para suas casas, maridos que serão melhores maridos, mulheres que serão melhores esposas, trabalhadores que serão mais fiéis. Isso que nós buscamos, uma transformação real. Nós não queremos um movimento, nós não cremos que Deus simplesmente toca uma pessoa e não haja uma transformação na essência daquela pessoa. Então, ele diz, esse é o verdadeiro jejum, esse é o verdadeiro sacrifício, você carregar a glória de Deus na sua vida e de uma forma prática, Deus vai usar você. Diz, porventura, não é esse que você despedaces, que soltes as ligaduras da impiedade. Querido, se você foi tocado por Deus, uma manifestação da glória, você não pode se levantar da mesma forma, você tem que se levantar diferente. Nós estamos cantando, né? Incendeia a tua noiva, eu não consigo viver mais sem a tua presença. Sabe o que significa isso? O seu caráter precisa ser transformado. Você tem que se levantar desses eventos, você tem que se voltar da sua escola. Não é somente falando de uma escola ou de um momento tão maravilhoso. Deus espera de você que você mude o seu caráter. Deus espera de você, em primeiro lugar, que você soltes as ligaduras da impiedade. Aquilo que você fazia antes, não faça mais. Você precisa crescer o nível de glória na sua vida. O seu caráter tem que ser outro. A sua visão precisa ser ampliada. Sabe, aquilo que nós temos falado, eu posso fazer isso, eu posso cantar tais músicas, eu posso ir em determinadas festas. A grande pergunta hoje não é o que você pode ou você não pode. A grande pergunta é, aonde você quer chegar com Deus? Qual o nível de glória que você quer manifestar na sua vida? Aonde você quer tocar nos lugares mais altos em Deus? E essa pergunta é para nós, sabe por quê? Porque nós precisamos de uma igreja santa, sem ruga, sem mancha
e que faça diferença numa sociedade. Fazer diferença, querido, não é somente cantar músicas de adoração. Fazer diferença também significa ter um caráter irrepreensível, ter um caráter onde você não pode, as pessoas olham para você e não precisam nem saber que você é cristão pelas suas atitudes, pelo seu coração, pelo seu posicionamento, as pessoas detectam que você carrega algo de Deus dentro de você. Essa é a principal transformação que o mundo espera. Uma igreja que não precisa pregar muito, uma igreja que somente o fato de viver e ser igreja é o suficiente para deixar uma marca numa sociedade, uma luz no meio das trevas, sal para salgar uma sociedade. É isso que nós precisamos como igreja sermos. Então vamos voltar ao texto aqui. Diz, soltes as ligaduras da impiedade. Movimentos como esses de glória, de manifestação, você não pode se voltar e se levantar da mesma forma. Procure os pontos onde você ainda tem falhas com Deus. Procure os pontos mais baixos da sua vida. Eu posso dizer, as áreas fracas na sua vida. Pergunta, Senhor, como eu posso melhorar? Como eu posso ser um cristão mais parecido com Jesus? Em meu lugar, o que Jesus faria? Como eu posso viver essa intensidade de uma vida cristã? Não tem como nós finalizarmos, queridos, um instituto como esse sem jogar a responsabilidade para você. A responsabilidade é: quais são as suas atitudes? Qual é o seu coração? Qual a sua vida? Você respira amor, você respira Jesus, o seu testemunho é real, claro, você é uma pessoa que mudou não somente com as suas palavras, não somente com um curso, mas algo tocou dentro de você, a sua essência foi transformada. É isso que nós esperamos de pessoas, filhos transformadores, porque quando você é transformado, realmente transformado, o seu caráter precisa ser evidenciado na vida das pessoas. As pessoas precisam olhar para você, as suas atitudes, aquilo que você faz, aquilo que você deixa de fazer. A Bíblia fala que existe uma nuvem de testemunhas ao nosso redor. Como é o seu comportamento? Como é o seu comportamento diante de uma nuvem de testemunhas que está ao teu redor? Que estão ao teu redor. Eu quero voltar essa pergunta para você, porque nós vamos finalizar esse instituto e a semente está sendo lançada na tua vida e você precisa pegar essa semente e deixar que ela produza uma terra muito boa e isso dê muitos frutos. Bem, vamos voltar ao texto. Desfaças as ataduras do jugo. A unção que você recebeu, a unção que nós recebemos, é uma unção que quebra todo o jugo. Está disponível para você uma unção para quebrar todo o jugo na sua vida, depressão, problemas de sexualidade, eu posso dizer mentira, tudo que você precisa, Deus coloca na mesa e diga, come do meu manjar, come dessa festa, porque eu tenho tudo para libertar você, para deixar você uma pessoa mais parecida comigo, a minha glória está aqui, coma do meu melhor, mas tem uma coisa, depende de você. Depende das suas atitudes, depende do seu coração, depende da sua disponibilidade de querer ser muito mais do que uma voz cantando no meio de um mineirinho, mas de ser uma pessoa ali no escuro, ali no seu secreto, onde ninguém te vê, onde nenhum homem sabe onde você é, o que você está fazendo, só Deus sabe, e você ainda ter uma atitude que se parece com Jesus. É isso que Deus espera de filhos transformadores. É isso que Deus espera de alguém que quer mais de Deus. Vamos voltar ao texto. Diz assim, que deixes livres os quebrantados e despedaces todo o jugo. Deus nos chama para vivermos uma vida de liberdade. Como uma pessoa pode tocar uma nação se ela está presa em tantas algemas e tantas coisas? Como nós queremos ir para as nações se nós ainda carregamos tantos jugos e tantos pesos? Então, hoje é tempo de você refletir. O final desse instituto é um tempo de refletirmos sobre até onde essa glória nos transformou. Até onde essa glória nos conduziu a um outro lugar, uma outra relevância em Deus, onde uma nuvem de testemunhas olha para você e diz assim, eu sou testemunha ocular, que houve uma transformação, não somente porque alguém participou de um instituto, mas porque frutos dignos de arrependimento foram evidenciados através de atitudes claras, bem claras, de um povo que quer mais de Deus. Sabe, queridos,
Eu não quero mais saber de pessoas somente cantando, eu tenho fome de Deus. Eu quero mais de Deus. Eu quero ver pessoas, muito mais. Na segunda etapa, a primeira etapa foi cumprida. Tivemos um janeiro, início de fevereiro, glorioso no Brasil, glorioso, inexplicável, inexplicável. O mundo inteiro está comentando sobre o que aconteceu no Brasil no início de janeiro, final de janeiro, no meio de janeiro, Escola do Clamor, Conferência do Clamor, Second Wave, Descend. O mundo todo está comentando o que aconteceu. Agora, a responsabilidade é nossa, de como correr com essa visão. Como pegar toda essa unção e trazer ela de uma forma prática para a nossa vida pessoal e dizer assim, olha, pode acontecer 1, 2, 3 Descends ou outros Second Waves, mas uma coisa eu preciso fazer, pegar toda essa unção e trazer de uma forma prática para a minha vida. E diz assim, então, porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casas os pobres desterrados, e vendo o nu cubras e não te escondas daquele que é da tua carne, que significa compaixão. É você ter o mesmo sentimento que Jesus, mas só tem compaixão quem é liberto. Só tem compaixão quem vive uma manifestação de glória, de transformação dentro de si. Porque quando você não vive esse nível de liberdade com Deus, quando você não vive esse nível de comprometimento e esse posicionamento em Deus, tudo que você quer para você. Sabe aquela criança que não entende o que significa compartilhar? É porque ela ainda é menino. Então nós precisamos deixar de sermos meninos e nos tornarmos filhos. A diferença é que menino quer coisas básicas. É egoísta, eu quero o brinquedo para mim, eu quero a unção para mim, eu quero mais de Deus para mim, eu quero viver o meu ministério, eu quero competir com o outro porque eu preciso aparecer, é uma briga para quem vai estar aparecendo mais, é uma pessoa lutando pelo microfone, um espaço, isso são coisas de meninos. Mas na verdade são pessoas que só compartilham da primeira unção, como a gente sempre tem falado nesse instituto. São pessoas que não entendem que você só pode derramar sobre uma vida de uma outra pessoa se você viver um outro nível de unção sobre você. É quando você é uma pessoa resolvida, é quando você é uma pessoa cheia, transbordante do Espírito Santo. Você não está lutando para se satisfazer, você não está lutando para cobrir as suas necessidades. Você tem tanto de Deus, você é um celeiro tão grande da parte de Deus que você tem para dar para as pessoas. Você tem para dar para a vida das pessoas e o Senhor te leva para esse lugar, onde o Senhor te conduz a um alto lugar e mais do que isso, Ele te leva para você transbordar na vida de outras pessoas. Uau! É isso que Deus quer de você, queridos. É isso que Deus quer na tua vida, transborde transformação, se eu posso falar isso, transborde a glória na vida das pessoas. E quando você transborda a glória, é impossível você estar cheio da glória, transbordar de glória, você não ser sensível à necessidade de outras pessoas.